Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele nos ajude, que Ele nos conceda a graça para, nesse momento importante, meditar na Sua palavra, na Sua rica palavra, a palavra inerrante, a palavra que não volta vazia, a palavra que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a convenção de Saulo de Tarso. E é interessante porque Lucas aqui começa falando de Saulo. Depois ele vai falar de Paulo. Saulo, o perseguidor do cristianismo. Talvez o maior perseguidor do cristianismo. Aquele que queria destruir ou acabar com o cristianismo. Aí Deus transforma no maior dos apóstolos. Num homem que foi capaz de não escrever cartas para destruir a igreja, mas para construir a igreja, para edificar a igreja. Mas antes de entendermos esse homem que contribuiu com cartas para edificar a igreja do Senhor, nós precisamos entender Saulo de Tarso. Quem era Saulo de Tarso para ser o grande apóstolo Paulo? E aqui no capítulo 9, 22 e 26, porque são 3 capítulos que Lucas escreve para falar de Saulo de Tarso, para Paulo, o grande apóstolo. Lucas vai tratar de algumas imagens que descreve quem era Saulo de Tarso. Vamos ler o texto, capítulo 9, verso 1 a 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, vejam aí, dirigiu-se aos sumos sacerdotes e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Com que finalidade? Lucas vai dizer, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, era o nome que se dava ao cristianismo naquele tempo, assim homens como mulheres, o levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, que és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que lhe convém fazer. Então, Paulo entra na cidade de Damasco. Ele tinha o intuito de ir à cidade agora, ele entra na cidade. Não para fazer o que ele quis, mas para fazer o que Jesus quis. E os seus companheiros de viagem pararam enudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Verso 8. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos nada podia ver. E guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Que texto, né, irmãos? Que texto maravilhoso que Lucas está mostrando para Teófilo, porque Lucas está escrevendo para Teófilo. Vamos orar diante de Deus, na presença do qual nós estamos. Senhor, e nós estamos aqui com a sua palavra, escrita para a nossa meditação, para a nossa edificação. E ela é maravilhosa, ela descreve todo o nosso viver, ela é viva, ela é eficaz.
Ela aqui está falando de um Saulo perseguidor, Senhor. De um Saulo que está nas tuas mãos. E que o Senhor o levanta como o maior dos pregadores de todos os tempos do cristianismo. Aplica essa palavra no nosso coração, Senhor. Fala conosco, nos ensina. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Amém. Então, meus irmãos, esse é um belo texto. Um dos belos textos que a Bíblia tem para nos ensinar. E Lucas aqui está tratando de Saulo de Tarso. No capítulo 9, capítulo 22, capítulo 26, Lucas narra essa conversão de Saulo de Tarso. Eu queria ver com vocês hoje Saulo o perseguidor. Saulo de Tarso o perseguidor. E Saulo de Tarso o perseguidor vai ser apresentado por Lucas através de algumas figuras. E a primeira figura que Lucas apresenta desse Saulo perseguidor é de uma fera selvagem. Olha o verso 1. Saulo respirando, vejam essa expressão aqui, preste atenção nessa expressão. Ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então Saulo era uma fera selvagem. Essa expressão aqui é de uma fera selvagem. Ele era um perseguidor implacável. E vejam que aqui ele está determinado de banir, de acabar, de varrer da face da terra o cristianismo. Por quê? Porque ele não aceitava que um nazareno crucificado, condenado à morte, morto por Roma, fosse o Messias prometido por Deus para salvar o seu povo. Ele não aceitava que um homem, apenas um homem, que foi condenado por Roma, fosse a solução ou a salvação do seu povo. E Paulo está fazendo isso aqui no nome de Deus, como um religioso, zeloso da lei. Ele não está sendo aqui, não é um Saulo, vamos dizer assim, que não conheça a palavra, que não conheça as promessas de Deus. Pelo contrário, ele conhecia. Ele sabia das promessas messiânicas, só que não aceitava que esse nazareno fosse o Messias prometido por Deus. Ele quer acabar com o cristianismo, ele quer devastar o cristianismo na face da terra. E nós só podemos compreender, irmãos, o tamanho da salvação quando a gente compreende o tamanho do pecador, o tamanho dos nossos pecados, o tamanho da nossa culpa, o tamanho do nosso erro, das nossas transgressões. Então vejam aqui, né? Ele não acreditava que uma pessoa pregada na cruz, como foi Jesus, condenado à morte, como um maldito, pudesse ser o salvador do mundo. Ele não aceitava que as pessoas levassem essa mensagem adiante. Por isso que ele, como um cão raivoso, como uma fera selvagem, vai a Damasco procurar, encontrar, prender, amarrar, botar no cárcere homens e mulheres que traziam essa mensagem. Então aqui Lucas está descrevendo Saulo como uma fera selvagem, uma fera selvagem. E perceba que ele está aqui se dirigindo ao sumo sacerdote. Para pegar o quê? Para pegar autorização. Essa é a primeira figura que Lucas apresenta de Saulo de Tarso. A segunda figura que Lucas apresenta de Saulo de Tarso é, na verdade, um caçador implacável. Um caçador que não desiste de procurar a sua presa. Não desiste. Veja o verso 2.
ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Vejam, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, que eram cristãos, porque até então o cristianismo estava com esse nome aqui, do caminho, assim homens como mulheres o levasse presos para Jerusalém. Jerusalém é o local onde as pessoas testemunhavam sobre a ressurreição triunfante de Jesus de Nazaré. Que ele morreu, que ele ressuscitou e que ele estava vivo pelos séculos dos séculos. E agora Saulo está dizendo, vou trazer amarrados para Jerusalém quem está trazendo essa mensagem pelo caminho afora. Essas pessoas estavam em Damasco. E elas saíram em virtudes, irmãos, da grande perseguição. Quando você vê Atos capítulo 8, você percebe a grande perseguição que tinha se levantado. Veja Atos 8. Atos capítulo 8, verso 2, diz que, verso 1, e Saulo consentia na sua morte, aqui no caso a morte de Estevão. No verso 4 diz que, desculpem, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra, toda parte, e espalhando a mensagem do Evangelho, espalhando a mensagem do Cristo que ressuscitou dentre os mortos, que estava vivo pelos séculos dos séculos, como o grande Salvador do mundo. Então, essa mensagem já ia se espalhando por todas aquelas regiões. Comerciantes, cristãos, trabalhadores de uma maneira geral, discípulos iam levando a mensagem, já estava chegando em Damasco e Paulo não queria permitir isso. Então ele é um caçador. Se eles foram para Damasco, Paulo ia no seu encalço procurar a presa, a fera, o caçador não desiste. Então Paulo não se contentou apenas em perseguir os crentes em Jerusalém. Ele saiu das quatro paredes, por assim dizer, e procurou os crentes também em Damasco. Procurou por todas as cidades. Ele vai dizer em Atos capítulo 26, que ele saiu também pelas cidades estranhas, as cidades não apenas judaicas, judaizantes, mas cidades gentílicas também. Agora o caçador, ele sai à caça da sua presa, ele sai à caça dos discípulos. Ele chega agora e ele chega na capital da Síria, Damasco, a fim de puni-los, a fim de executá-los, a fim de prender, a fim de não permitir que a verdade do Evangelho chegue aos ouvidos das pessoas. Ele está cheio de ódio, ele está com o coração cheio de raiva contra não apenas os cristãos, mas contra também a Cristo. É a Cristo que ele está perseguindo. Ele persegue Jesus. Por isso que no caminho de Damasco, Jesus pergunta assim, Saulo, Saulo, por que me persegue? Está em verso 4 do capítulo 9. Por que me persegue? Veja que a pergunta é, por que, não para que me persegue? E a resposta que ele dá a Jesus é, Senhor, quem és tu? Quem és tu, Senhor? Então a segunda figura de Lucas narra que ele é um caçador implacável. A terceira figura que Lucas apresenta aqui no texto é que ele não é apenas um caçador, uma fera selvagem. Ele é um malfeitor impiedoso. Um malfeitor impiedoso. Veja nas palavras de Ananias, que foi quem recebeu a missão de receber Saulo, de ter o contato com o Saulo de Tarso, não mais como o Saulo perseguidor, mas o Saulo convertido,
Saulo que foi convertido. E a gente percebe como é grande isso aqui. Paulo não se converte, ele é convertido. Ele não participou da convenção, por assim dizer. Ele é convertido, foi Jesus quem o convocou, converteu e o comissionou para pregar o Evangelho. Então Ananias vai dizer no capítulo 9, olha o verso 13, capítulo 9, 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males, olha a expressão de Ananias aqui, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Então, tem chegado nos ouvidos de Ananias, a perversidade desse homem aqui. Ele é um malfeitor implacável, impiedoso. Paulo não tem pena, ele não tem dó, ele não tem misericórdia. E Ananias vai dizer assim: quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Ele vai e continua. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes. Olha quem foi que autorizou Paulo. Não foram as autoridades de Roma. Quem deu autorização para ser um perseguidor do cristianismo, para devastar a igreja, não foi os filósofos de Atenas, foram os sacerdotes de Jerusalém, que rejeitaram Jesus, que já tinham condenado o Senhor no Sinédrio de Jerusalém. E agora está autorizando o mensageiro do mal para perseguir os crentes, para amarrar os crentes, para prender os crentes. Então, Paulo, Ananias vai dizer que Paulo era um malfeitor impiedoso. Um malfeitor impiedoso. E o próprio Paulo testemunha isso ao Sinédrio, né? Quando ele diz assim, lá no Sinédrio ele vai dizer assim: eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Ele está lá no templo orando, dizendo isso a Jesus, no capítulo 22, verso 19. Quando ele, quando ele escreve a sua carta aos irmãos da Galácia, e vai defender ali, obviamente, o Evangelho, vai defender o seu apostolado, ele diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Por quê? Ele vai explicar: porque eu não aprendi nem recebi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Olha o verso 13, ele vai dizer assim, estou lendo aqui Gálatas 1, verso 11 a 17, no verso 13 ele vai dizer assim: porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Olha aí, zeloso da lei, porque Paulo era um fariseu, Paulo era um judeu por sangue, né? Mas ele vai dizer assim: mas quando, porém, o que me separou antes de nascer, me chamou por sua graça, aprove revelar seu filho em mim, não consultei carne e sangue, nem desci a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia. Ele passa 3 anos ali, né, na região da Arábia. E depois ele volta outra vez para Damasco. Então, Lucas... Desculpem. Então, Lucas está aqui tratando dessa fera selvagem, desse caçador implacável, desse malfeitor impiedoso. Mas, em quarto lugar, Lucas vai chamar Paulo de torturador truculento. No capítulo 26 desse mesmo livro de Atos, olha aí, Atos 26, também Lucas fala sobre esse apóstolo Paulo, ou Saulo de Tarso. Olha o verso 11 do capítulo 26. Muitas vezes, Paulo está falando aqui para Agripa, muitas vezes, ele vai dizer, os castiguei por todas as sinagogas,
Agora veja que coisa aqui. Obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Olha só, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Então ele é um torturador. Ele tortura, e aqui ele está tratando, irmão, de uma tortura assim, odiosa. Uma tortura em que ele exige, ele obriga as pessoas a blasfemarem. Obriga os crentes a blasfemarem contra Jesus. Você queria ser um crente do tempo do apóstolo Paulo, desse Saulo raivoso, esse caçador implacável, essa fera selvagem, esse torturador truculento? Você queria estar presentes nessa época aqui? Olha, irmãos, a gente só pode compreender o Paulo, o grande apóstolo Paulo, se a gente compreender esse Saulo de Tarso aqui. O que aconteceu com esse homem? Esse homem ele não se converteu ao cristianismo. Perceba aí. Ele não quer nada com o cristianismo. Ele foi convertido ao cristianismo. Só Deus pode fazer o que fez com o apóstolo Paulo. Só Deus pode transformar o homem em nova criatura. O homem do passado é o homem do presente. Não muda nada, é o mesmo pecador, é o mesmo transgressor, é o mesmo desobediente. O que muda são as culturas, mas o pecado é o mesmo. A solução para a salvação é a mesma, é Cristo, é Jesus, é o Senhor da glória. Então, ele torturava os crentes. E a única maneira de forçar uma pessoa a blasfemar seria por meio de tortura. Tortura era a maneira naquele tempo e também nos dias de hoje. Então, em quarto lugar, Paulo é um torturador. Ele tortura as pessoas, torturava as pessoas. Mas deixa eu falar de outra figura que está muito clara aqui no texto, que é a figura de um assassino truculento. Os irmãos de Damasco, depois que eles ouviram a pregação e se converteram ao cristianismo, eles vão levantar essa ideia aqui de um assassino. Volta em Atos capítulo 9. Os irmãos de Damasco vão ter essa ideia aqui de um assassino, e não é por um exagero, porque o mesmo apóstolo Paulo vai dizer isso. 9, olha aí, verso 21. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este, agora olha a expressão que eles vão usar, que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus. Veja que expressão forte essa aqui. Exterminava. Exterminar é a ideia de matar mesmo. Exterminavam quem? Aqueles que invocavam o nome de Jesus. E que invocavam o nome, em nome de Jesus. E que para que veio precisamente com a finalidade de levar amarrados para Jerusalém. E como é que agora esse homem, eles estão atônitos. Se esse era o perseguidor do cristianismo, por que agora ele está pregando o cristianismo? Não é este? Eles estão atônitos. Então, ele era um assassino truculento. Paulo perseguia, Paulo açoitava, irmãos. Paulo prendia, obrigava as pessoas a blasfemar e dava o seu voto quando matava um cristão. Esse é o Saulo de Tarso. Prendia, açoitava, torturava e dava o seu voto quando alguém matava um cristão. Ele consentiu na morte de Estevão. Porque quem vai dizer isso é ele mesmo. Olha, em Atos
capítulo 26, verso 9 e 10. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deveria eu praticar contra o nome de Jesus. Perceba aí. A raiva de Paulo era Jesus. Ele não aceitava que esse Jesus nazareno, crucificado, morto por Roma, fosse o que aquelas pessoas estavam dizendo que era, o Salvador do mundo. O cumprimento das profecias messiânicas que Deus tinha feito através dos profetas, através dos patriarcas. Ele não aceitava isso. Então a mim me parecia que muitas coisas deveriam praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Assim prendi em Jerusalém, assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes. Ele está aqui, irmão, já preso em Cesareia Marítima. Encerrei muitos dos santos na prisão, e contra estes dava o meu voto quando os matava. Quando alguém dizia assim, Paulo, e agora? Mata ou não mata? Eles confessam cristianismo? Sim, mata. Assassina. Extermina. Então, meus irmãos, nós não podemos compreender o tamanho da salvação sem enxergarmos o tamanho do pecador. Se a salvação é grandiosa, é monstruosa, por assim dizer, grande também é esse pecador que Deus salva, como Saulo de Tarso, como a mim, como você, como nós, pecadores. Como nós, pecadores. Agora, para terminar essa reflexão sobre esse homem truculento, essa fera selvagem, deixa eu lhe falar uma coisa. Não pensem vocês que o homem como uma fera selvagem, como um caçador, como um assassino, um torturador, é só o apóstolo Paulo. Nós também somos assim. Se Deus não tiver misericórdia de nós, procedemos do mesmo jeito. Somos transgressores da mesma lei. Perseguimos o mesmo padrão moral. Perseguimos também como Paulo perseguia. Não na mesma proporção. Mas somos nós os transgressores da palavra de Deus. Somos nós os desobedientes. Somos nós que vivemos em total desobediência ao Senhor. E só o Evangelho pode mudar isso. Não pense nesse momento, meu irmão, minha irmã. Você que está me assistindo através desse canal no YouTube, eu sei que essa mensagem vai chegar a você. E se chegar a você, é porque eu e você dependemos da mesma graça salvadora. Não pense só no Saulo de Tarso. Pense em você. Pensem na sua condição de pecador, de transgressor da lei de Deus. E que se não for a graça salvadora, nós também éramos assim como Saulo de Tarso. Você está percebendo o que Lucas quer? Ele quer falar, sim, de um grande apóstolo Paulo, o maior dos apóstolos. É isso que Lucas quer. Mas ele não esconde quem era esse homem. Quem era Saulo de Tarso? Quem era você? Quem éramos nós? Quem era esse homem aqui que vos fala nessa pequena reflexão? Para ser o que nós somos o que somos pela graça de Deus. Só a graça de Deus pode fazer com que nós sejamos o que Deus quer que sejamos. E como mudou a vida desse homem aqui? Depois nós vamos fazer um vídeo sobre a sua conversão. O que aconteceu com esse homem?
E vamos mostrar aqui algumas evidências da sua convenção, que podem ser as mesmas evidências da sua convenção. E vamos também, se Deus assim permitir, falar sobre a comissão que Deus passa para esse homem. Deus passa para esse homem uma missão extraordinária, assim também como passou para cada um de nós. Eu queria terminar esse vídeo fazendo uma oração. Se você está aí assistindo esse vídeo, ore comigo. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, Pai nosso que está nos céus, que é santo, que é digno de honra, de glória e majestade, que é o Criador de todas as coisas, que reina sobre todas elas, porque todas elas foram criadas por Ti. E o Senhor não apenas criou, o Senhor também as governa. O Senhor também a mantém viva toda a sua obra. Eu quero Te agradecer, Senhor, pelo grande privilégio que nos concedeste, da salvação graciosa, majestosa, mas por meio de Jesus Cristo, nosso Deus, mediante a fé nele. Ó Senhor, nos ensina sempre essa graça maravilhosa. Que essa palavra de reflexão, ela sirva para nos dar alento, para mostrar o quanto o Senhor é Salvador em pessoas pecadoras como eu e como essa pessoa que está orando comigo. Obrigado, Senhor. Nos dê outra oportunidade que abra o nosso entendimento, a nossa compreensão da sua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, no nome do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, muito obrigado pela sua companhia, né? Obrigado por tudo. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que possamos retornar em outras ocasiões, tratando Saulo agora convertido. E as evidências que mostram claramente que ele foi convertido e não por si só, mas pelo poder maravilhoso do nosso Deus. Um abraço, fique com Deus. Desejo a você um bom final de semana e que Deus lhe dê outras oportunidades em nome de Jesus, em nome do Senhor.